Eu acho até que teve uma certa surpresa o Flamengo não ter vencido o Atlético Mineiro lá em Minas. Abriu até uma possibilidade para o Palmeiras ter se aproximado, mas o Abel levou... se despediu mesmo, eu acho. O Abel levou o time reserva, né? Não se deu nem a chance de tentar alguma coisa. Se tivesse vencido ontem, teria aproximado, estaria a 2 pontos do Flamengo agora. Talvez não fosse suficiente, mas não teria acabado o campeonato. O campeonato acabou. Para mim acabou agora, acabou 100%, né? Só a questão agora de formalidade do Flamengo ser confirmado como campeão brasileiro de 2025. E vamos mostrar, claro, o embarque do Flamengo, a Aerofly em direção a Lima, no Peru. Que loucura viver o Rio de Janeiro hoje com esse carinho, né? Com essa galera que foi levar o ônibus do Flamengo até o aeroporto, como já aconteceu em outras vezes, mas com cenas inusitadas dessa vez, de paixão explícita e de um certo risco também, né, galera? É isso, vamos falar disso a partir de agora. Bandeira, Garone, meus amigos. Palmeiras deu um certo mole ontem, né, o Bandeira? Meio que abriu mão oficialmente de tentar alguma coisa, né? O Flamengo com empate reabriria o campeonato, mas o Palmeiras já tinha fechado o campeonato quando mandou o time reserva para jogar contra o Grêmio. O Grêmio, que contra o Botafogo, tinha mandado também um time não 100%, justamente para preparar jogadores como o Arthur, como o Amuso também, para que pudessem jogar bem contra o Palmeiras em casa. Então o Grêmio se preparou para uma verdadeira batalha e o Palmeiras levou um time qualquer abrindo mão, de fato, do Campeonato Brasileiro. A gente até falava em off. Ao meu ver, o Abel, além de tudo, demonstrou um medo de perder a final da Libertadores. Quando ele deixa 11 jogadores em São Paulo, ele se preocupa muito, tudo bem, a final de Libertadores, mas o Flamengo também esteve envolvido em rodada de Campeonato Brasileiro, tendo que vencer, e o Abel abriu mão. Não achei a estratégia interessante, não. Muito longe disso. Não tem a ver com a final. O jogo, para mim, continua sendo 50-50 no sábado. A gente vai falar mais sobre isso durante a semana. Mas no Campeonato Brasileiro, estratégia totalmente inadequada do Abel. Concordo com você que demonstrou um certo medo, um medo excessivo de perder a final no sábado. E para mim, viu, Garone, eu acho que trouxe para ele um aumento da cobrança que vai haver para a final, para a própria final. Porque a forma como ele abriu mão do Campeonato Brasileiro, ele está dando o seguinte recado: nós vamos poupar todo mundo aqui pro brasileiro, acabou o brasileiro, porque nós vamos ganhar com o time principal descansado sábado contra o Flamengo. Então acho que ele diminuiu um pouquinho o direito de perder a final. Tem um pouquinho esse efeito sobre o torcedor do Palmeiras, principalmente, que já ficou meio amolado, ficou meio bolado ontem com a estratégia do Abel de ter completamente largado o campeonato. Porque, gente, é um campeonato de 38 rodadas. Aí você faz um esforço hercúleo durante 35 rodadas. Na 36ª, é isso, na 36ª, você, porque tá meio difícil, ficou mais difícil, ficou bem difícil, ele fala o seguinte: deixa pra lá, vou tirar todo mundo, que eu quero concentrar tudo no sábado. Eu acho que é uma estratégia possível. A meu ver, equivocada, como disse aí o Bandeira, ele não levar ninguém, ele começar com um time 100% reserva e não tinha nem à disposição os caras no banco para botar para jogar, como o Flamengo fez. O Flamengo começou com alguns reservas, mas a cavalaria estava no banco. Segundo tempo precisou, botou a Arrascaeta, botou Bruno Henrique, botou todo mundo. Garoni. Assim, eu até acho que o Palmeiras, assim, o campeonato já tinha acabado pro Palmeiras, assim, acho que quando abriu 4 ali, eu não consigo recriminar tanto. Eu recrimino mais as falas do Abel, acho que a postura do Abel... um ponto no primeiro tempo. O Palmeiras estava ganhando, o Flamengo estava perdendo. Então, mas com uma diferença de 1. Então, assim, num determinado momento, a estratégia dele parecia que ia funcionar. Porque ele ia conseguir reduzir a distância, ia conseguir descansar o time e ia aumentar a pressão em cima do Flamengo. Eu acho que talvez o fato do Palmeiras ter feito 1-0 no primeiro tempo criou-se uma expectativa de que realmente talvez pudesse mais. Que talvez se tivesse ido com o time titular, mas acho que antes do jogo a sensação não era essa. A sensação era de que, cara, o Flamengo possivelmente vai vencer lá o Atlético, o jogo contra o Grêmio vai ser difícil, acho que seria difícil mesmo com o time titular, tá? Acho que não tem nenhuma garantia de que, por ter sido mais apertado ali o placar com reservas, se com o time titular seria muito diferente disso também, porque o Grêmio tem jogado bem dentro do Olímpico. Mas eu acho que assim... No Olímpico, No Olímpico, não, da Arena do Grêmio. Aquela entregada na idade. Porque a volta vai ser no Palestra Itália. Tipo aquele filme Uma Noite no Museu. Lá no meio dos escombros do Olímpico, né? Pô, mas acho que vai ser sempre, cara. Vai sempre acabar chamando por hábito. Também, de vez em quando a gente já falou que umas 4 vezes o Olímpico. A própria torcida do Grêmio, de vez em quando, deve falar principalmente porque eu cobri tantos jogos no Olímpico, né? Na minha época de repórter. E eu, como já não era mais repórter nessa época,
nunca fiz jogo na Arena do Grêmio, eu não conheço a nova Arena do Grêmio. Então, é sempre que eu penso referência... em Porto Alegre, jogo do Grêmio, Olímpico. eu penso no Olímpico. Vai no automático já. Exatamente. Porque, assim, eu ontem entendi, assim, apesar de achar que, de uma certa maneira, era o Palmeiras já abrindo mão do campeonato. Mas até me surpreendeu o fato, depois de falar do Flamengo aqui, do Flamengo ainda entrar com alguns reservas, que eu achei que o Flamengo ia com força máxima, e talvez o jogo ia ser diferente também lá em Minas. O Flamengo depois conseguiu um empate no fim, teve essa reviravolta. O primeiro tempo acabou ali, como vocês falaram, a diferença estava em 1 ponto. E aí acho que isso criou uma expectativa de, putz, se tivesse sido com o time titular, dava. Não sei se dava não, tá? Eu acho que assim... Terminaria em 2 pontos. Mas eu não sei se ia conseguir sustentar. O time do Palmeiras, do titular, acho que tem sentido muito dessa pressão, assim. Os últimos jogos do Palmeiras não foram bons, contra o Fluminense mesmo, o jogo não foi bom. Então, assim, não... Eu acho que o grande problema do Palmeiras não foi o jogo de ontem. Foi essa sequência que o Palmeiras vem, principalmente Vitória, Santos e Fluminense, onde o desempenho ali do Palmeiras, os resultados foram muito ruins. Eu acho que o Abel abriu mão, assim. Acho que não precisava ter aberto publicamente. Acho que as falas que ele deu ali talvez tenham, caído mal, principalmente pro torcedor, né, que obviamente queria o título. Agora, sem dúvida alguma, bota uma pressão muito maior para a decisão de sábado. Mas acho que ele, de uma certa maneira, ele reconhece também uma superioridade do Flamengo, assim. Quando ele se coloca nessa situação, acho que ele se reconhece que, se eu não tiver com o time 100%, se eu não descansar a semana, o jogo vai ser ainda mais complicado, até porque os últimos jogos o Flamengo venceu do Palmeiras, né? Então a sequência do Flamengo tem sido superior à do Palmeiras. E acho que a moral que o Flamengo ganhou depois dos resultados de ontem, apesar de não garantir efetivamente o título, a gente vê pela postura da torcida hoje, na viagem do time, né? É uma postura de quem tá inflamado, realmente tá em clima de decisão, e o Palmeiras chega meio bambeado nessa final, né? Palmeiras que vem de 5 jogos sem vitória, exatamente o vetor contrário do Flamengo, né? O Flamengo num vetor de subida, e o Palmeiras, repito, há 5 jogos sem vencer. 2 gols marcados. Um na derrota por 2-1 pro Mirassol e um ontem, 3-1. Vasco e Palmeiras tinham a melhor campanha do retorno junto do Mirassol. Os dois estão a 5 jogos sem vencer, o Vasco com 5 derrotas consecutivas. O Vasco fez 1 gol, o Palmeiras fez 2. Sim. Do nada, o futebol mudou. Do Neida. Então ficou 5 pontos. Pode botar de volta a classificação aí na tela aí. 5 pontos de vantagem do Flamengo pro Palmeiras. Para mim, acabou de vez mesmo. Campeão. Só não tá carimbado, né? Mas inimaginável pensar no Flamengo perder 2 jogos. Não tem como. O Flamengo teria que... só poderia fazer 1 ponto. E o Palmeiras ganhar os 2 jogos. O Flamengo joga agora contra o Ceará, no Maracanã. E depois joga contra o Mirassol fora. São os 2 últimos jogos do Flamengo. Ele pode chegar, portanto, a 81 pontos. Ele só poderia ir a 76 para o Palmeiras ter chance. Teria que ir só a 76. O Palmeiras vencer os seus 2 jogos, mas tem o Cruzeiro ali também, tá? O Cruzeiro pode chegar a 71, o Cruzeiro ainda pode chegar rodada. a 77. Então, mas é a mesma situação. Tanto para Cruzeiro quanto para Palmeiras serem campeões, o Flamengo não pode fazer mais do que 1 ponto. Em relação ao Cruzeiro, olha só, o Flamengo tem 22 vitórias. Não tem como mesmo, né? Porque o saldo do Flamengo é muito melhor que o do Cruzeiro. Então, se o Cruzeiro ganhar 3 jogos, for a 77, e o Flamengo empatar 2 jogos, eles vão ter o mesmo número de vitórias, mas o Flamengo tem um saldo bem melhor que o do Cruzeiro. Não sei exatamente qual é o saldo. Mas o saldo do Flamengo é o maior do campeonato. Para mim o saldo do Cruzeiro e do Flamengo, mas do Flamengo é muito maior do que o do Cruzeiro. Ver o saldo do Flamengo e o saldo do Cruzeiro nesse momento. E do Palmeiras, só pra gente fazer o comparativo aqui. Mas o Palmeiras, se igualar ao Flamengo... 50, 28, 27. 50 Flamengo, 28 Palmeiras, 27 Cruzeiro. Ou seja, esquece esse negócio de saldo pra alguém disputar isso com o Flamengo. Tem que ser o número de vitórias, pontos e número de vitórias. Absurdo. Se o Flamengo for a 77 pontos, acabou o campeonato matematicamente. Né? E pra fazer isso, ele só precisa empatar 2 jogos. Se ele empatar 1... Aí precisa que o Palmeiras ganhe seus 2 jogos, aí pode ser 2 vitórias simples, e o Cruzeiro 3. Ou que o Cruzeiro vença seus 3 jogos. É isso. Se o Cruzeiro vencer seus 3 jogos, e o Flamengo empatar 1 e perder o outro, e o Palmeiras não vencer, o Palmeiras ali ficaria numa situação de igualdade com o Cruzeiro. O Cruzeiro, na verdade, ele ultrapassaria o Palmeiras. Não ultrapassaria não, porque ele iria 20 vitórias, o Palmeiras já tem 21 vitórias. Aí os dois, o Palmeiras... O Cruzeiro tem um jogo a menos. Mas né? ele terminaria com 22 vitórias e o Palmeiras com 23 vitórias. Se ganhasse as 3. Então o Palmeiras, ali, para ser campeão com 76, tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras, quem seria campeão, se o Palmeiras vencer os 2 jogos, seria o Palmeiras, não seria o Cruzeiro, porque ele vai ficar com uma vitória a mais. Então a única chance... O Cruzeiro chance... chega a 77. Não, ok, mas só nessa hipótese. Sim. Se ele chegar a 77, o Flamengo chegando a 77, o Flamengo é campeão. Sim. Então, o Palmeiras, o Cruzeiro nessa aí tá na podre.
tanto para Palmeiras quanto para Cruzeiro, resumindo é o seguinte, o Flamengo só pode fazer um ponto dos 6 que restam. E eu acho que... Flamengo e Ceará no Maracanã, acho que é o jogo que define, né? Não tem como. Não tem como. E eu vou mais longe. Eu acho até que é tão difícil quanto o Palmeiras ganhar seus últimos 2 jogos e o Cruzeiro ganhar seus 3 jogos que restam também. Tem essa moral questão. tá lá embaixo. Não basta o Flamengo perder 5 pontos dos 6, não. Não é assim, isso, Bandeira? Concordo plenamente.